Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer e uma alegria muito grande recebê-los aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, de caridade, principalmente nos dias de hoje, né? Terça-feira, dia que nós estudamos aqui, né, esse estudo de perguntas e respostas. Quero também aqui agradecer a audiência que nós estamos tendo aí na internet, né, aos internautas aí, desejar também muita paz a eles que estão agora também podendo nos assistir. Nós estamos com mais de 100 mil visualizações no nosso site. Esse estudo está sendo levado aí aos mais longínquos rincões do Brasil e também de fora do país, o que nos deixa muito felizes, né? Mas também aumenta a nossa responsabilidade aqui. Mas realmente é um trabalho muito bonito que está sendo feito, onde nós temos condição de levar aqui essa doutrina maravilhosa, essa doutrina espírita consoladora. Como vocês aqui já sabem, e aos que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. O tema é livre, né? Os nossos facilitadores aqui, os nossos voluntários estão nas laterais, com a prancheta, podem fazer suas perguntas, o que vocês quiserem, e nós tentaremos responder aqui na medida do possível. Quero agradecer aqui ao Tiago, ao Paulo Neto, que hoje nos abrilhanta com a sua presença também, que vai fazer uma palestra logo mais aqui no nosso salão de convenções. Vamos começar com o Tiago, e um bom estudo para todos nós. Pessoal, boa noite. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Vamos lá, né? As doenças que adquirimos no plano terrestre reflete no mundo espiritual? É a primeira pergunta. Acho que a pergunta seria um pouquinho mais precisa se a pessoa tivesse perguntado o contrário, né? Na verdade, é a nossa conduta enquanto espírito que vai ocasionar as doenças físicas. As doenças que já aparecem aqui, né, no corpo, elas vão ter influência sobre o espírito? Sim, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de agir no mundo. Só que a questão por que a doença física apareceu? A pergunta, eu acho que a pergunta mais importante é essa. Por que a doença física aparece? Se ela vai influenciar depois a conduta do espírito, vai. Mas o mais importante a saber é o porquê dela aparecer. É isso que vai explicar, é isso que vai trazer para o espírito um conhecimento da conduta dele. Porque a doença, ela sempre vai aparecer quando nós nos desviamos da rota certa. A doença, ela aparece toda vez que o espírito, ele sai da rota. Tanto que a palavra pecado, não é, que ficou aí encravado na nossa consciência como uma coisa de culpa, que a religião colocou como uma coisa assim muito assustadora, ela só quer dizer errar o alvo, né? Pecado só quer dizer errar o alvo. Então o que acontece? Nós temos um objetivo, nós estamos aqui querendo aprender. Toda vez que você sai dessa rota, sinaliza algo dentro de você, começa a apitar e começa a te sinalizar, falar: filho, você está começando a sair do caminho certo, volta. São as dores normais do corpo. São sinalizadores para nos fazer voltar para a rota. Quando a gente insiste em se manter no caminho, entre aspas, né, errado, vamos dizer assim, porque essa questão de certo e errado é muito subjetiva, mas a questão de você ficar no caminho errado é que aquilo está causando uma tristeza para você mesmo e está ferindo a sua própria consciência. Então é isso que a gente chama de errado. Então o camarada, na hora que ele começa a sair dessa rota, vai começar a aparecer coisas no corpo. Tanto que o que caracteriza mais um espírito no planeta de provas e expiações é justamente isso. Olha, expiação é expiar, ou seja, voltar para a rota. É para você expurgar os caminhos errados por onde a gente andou. Então, por que a figura do médico, ela fala tão alto em nós? Qualquer um aqui, ó. Se a gente for perguntar, a figura do médico, ela é muito venerada, vamos dizer assim, porque o médico simboliza aquele que vem trazer a cura. Porque a característica principal de um espírito em provas e expiações é ainda a doença. Porque é a doença, o sofrimento, que vai fazer a gente voltar para a rota. Por isso que a gente às vezes venera um pouquinho. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele tinha que chamar a atenção. Ele tinha qualquer mediunidade que ele quisesse desenvolver, mas ele deu mais atenção à mediunidade curadora, que ele precisava de chamar a atenção. Então você cura, né? Se eu virar para vocês falar que tem alguém ali na esquina que está curando qualquer tipo de coisa, acabou. Ninguém mais vem aqui, todo mundo vai lá, porque a gente tem esse desejo mesmo que chegue alguém e nos tire todas as nossas imperfeições. Só que aí é que está a questão. A doença, ela sempre vai te sinalizar uma imperfeição que você carrega. Né?
o Kardec que fala isso no Céu e Inferno, né? Que a expiação ela dura até a melhora do culpado. Então, à medida que a gente vai entendendo esses sinalizadores que a gente vai ganhando durante a nossa existência, a gente vai voltando para o caminho. Então, a questão toda aqui é saber por que a doença apareceu. Tá? É por causa da nossa conduta ainda não condizente com as leis de Deus que já estão na nossa consciência. André Luiz, ele já tinha no seu corpo a bactéria da sífilis, né? O treponema pálido, né? Então, ele já tinha. Por que tem gente que, por exemplo, tem o vírus, o HIV e não manifesta sintomas, e tem gente que manifesta? Ele já tinha a bactéria da sífilis. O que depois a espiritualidade avisa para ele, na hora que ele chega do lado de lá? Olha, você estava com ela porque você já reencarnou susceptível a adquiri-la, porque você pediu essa prova enquanto você estava aqui no mundo espiritual. Só que era o seu comportamento que iria determinar se você iria manifestar a doença ou não. Então, de acordo com o comportamento dele aqui, né, bebia demais, desregramento sexual, a doença vai e se manifesta. Compreende? Que é o nosso comportamento que vai determinar isso. Então, a questão não é nem saber se a doença vai afetar o espírito. Vai afetar porque tudo que nos acontece aqui nos afeta. Então, uma conversa dessa aqui está nos afetando. Se eu adoeço, vai me afetar. A questão é eu saber por que eu adoeci. Aí, quando você começa a fazer esse trabalho interno, você vai chegar numa resposta plausível. Qual a ação de nosso mentor mediante o seu amparo? No caso, eu acho que é mediante o nosso amparo, né, numa questão de doença. É a ação que um pai tem para um filho. Então, ele chega e te avisa. À noite, principalmente, quando a gente dorme, a gente acorda com um certo conselho na cabeça. Olha, essa conduta que você está tendo, isso aí vai levar você para um desregramento, isso vai te levar num adoecimento. Então, só que aí a gente percebe isso, gente, através de intuições e de inspirações. É aquele pensamento que passa na sua cabeça. Pode ter certeza que alguém do lado de lá soprando para você. Olha, tome cuidado com esse caminho que você está seguindo. Tá? Então, é assim que eles agem. Na hora que eles não são ouvidos, eles se afastam. Porque é lógico que eles não podem curar e tirar nenhuma doença nossa, até porque é para o nosso aprendizado. Se eles fizessem isso, eles estavam tirando de nós a oportunidade de aprender com aquilo. Beleza? Boa noite, gente. É uma satisfação e um prazer estar aqui novamente. Não queria esse encargo, não, mas me colocaram aqui na frente. Porque da última vez que eu tive aqui, eu vi o nível das perguntas, não são fáceis. Tem uma aqui, inclusive, que está dentro desse esquema. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Minha pergunta é a seguinte. Gostaria de saber se existem tipos de reencarnações. Exemplo. Como funciona a reencarnação de seres que vivem nas zonas inferiores? Bom, então, pela pergunta, nós vamos entender que a pessoa acredita na reencarnação, já é um grande passo, né? Porque hoje, embora muitas pessoas não acreditam na reencarnação, a gente entende que a justiça de Deus só se manifesta através das reencarnações. Por quê? Porque todos nós temos oportunidades iguais, sem qualquer tipo de privilégio. E a reencarnação vai colocar nas nossas próprias mãos a questão de evoluir mais rápido ou não, sem depender de quem quer que seja, ou seja, sem estar na mão de ninguém, está na minha mão. Quanto à questão como funciona a reencarnação dos seres que vivem nas zonas inferiores, se a gente observar, principalmente na literatura de André Luiz, nós vamos ver que a maioria desses seres tem uma assistência para reencarnarem. Eu não lembro a obra, mas tem a reencarnação de Sigismundo. Qual a obra? Missionários da Luz? Missionários da Luz. Então, lá é narrado como ocorre o processo de reencarnação. Tem toda uma assistência, tem toda uma programação, inclusive na questão do corpo físico que a pessoa vai ter que habitar na nova encarnação. Tudo o que ela quer de plano para se reharmonizar com a lei divina. Então, tudo isso é programado e ela é assistida. Uma vez definidos esses planos, esses espíritos superiores também ajudam no processo de reencarne.
acoplando, ajudando no acoplamento do espírito ao óvulo fecundado. Então, todos nós somos assistidos, e muito mais os que estão em zonas inferiores. Mas por quê? Veja bem, a ideia que a gente tem é que, uma vez nós desencarnando, nós vamos ter plena consciência de que nós desencarnamos. Não é? Eu estou com consciência que eu estou no mundo espiritual, que eu já sou espírito, né? Só que a coisa não funciona dessa forma. Infelizmente, a grande maioria dos espíritos nem se dão conta de que desencarnaram. Então, se eles não tiverem assistência dos espíritos superiores, como que eles vão continuar o processo evolutivo deles, se eles não sabem nem que desencarnaram? Deu para entender? Então, eles precisam dessa assistência, e com essa assistência eles têm novas oportunidades de reencarnarem. Ficou claro? A outra pergunta é: para os espíritos evoluídos, como acontece a reencarnação? Os espíritos evoluídos, eles não têm aquela assistência que precisa dar aos outros espíritos, porque eles, pelo nível evolutivo deles, eles já estão num estágio que eles participam mais efetivamente de sua encarnação, eles têm uma chance muito maior de escolher as provações que eles querem passar aí conscientemente, muitas vezes escolher até o corpo físico, né, a forma do corpo físico que ele quer encarnar. Então é totalmente diferente, né? Mas, de qualquer forma, todos nós que estamos no processo evolutivo temos que reencarnar para continuar a evolução. E pergunta a seguinte, terminando. Somos seres de livre-arbítrio. Existe reencarnação forçada? Essa é uma questão interessante, porque a gente sempre ouve falar no meio espírita, e aí eu vou dar minha opinião pessoal, tá, gente? Que nós somos plenos de livre-arbítrio. Eu digo o seguinte: só é pleno de livre-arbítrio o espírito puro. Os espíritos em processo evolutivo não têm o pleno livre-arbítrio, tem um livre-arbítrio relativo. Um exemplo: se eu tomo uma decisão de tirar a vida de alguém, e essa pessoa não tenha karma nenhuma para pagar, para morrer assassinado, por exemplo, eu vou conseguir matar essa pessoa? Deu para entender? Então, alguma coisa vai tolher o meu livre-arbítrio. Ou fazendo a pessoa sair da minha frente, ou fazendo que eu não possa chegar junto a essa pessoa. Ficou claro? Então, isso é tolhido o nosso livre-arbítrio. E isso aí fica assim meio questionador, né? Mas por quê? É muito simples. A um filho de 3 anos, nós daremos tudo que ele pede? Se ele pedir uma faca, você vai dar uma faca para ele? Deu para entender? Então, é a mesma coisa. Como ele não tem discernimento para saber usar aquilo que ele está pedindo, nós não damos. E por que Deus ia agir de forma diferente conosco? Se nós não sabemos, não temos discernimento ainda entre o bem e o mal, então ele vai tolher o nosso livre-arbítrio para o nosso próprio bem. Ficou claro? É a questão da reencarnação forçada. Nas obras de André Luiz, aí também não vou me lembrar o livro, fala que existe a reencarnação que ele chama de compulsória. Mas o que é essa reencarnação compulsória? Justamente essa reencarnação forçada. Ou seja, o espírito não tem discernimento ainda para saber o que melhor para ele, então algum espírito superior a ele toma a decisão para ele e vai promover essa deficiência que ele tem, programando a reencarnação para esse espírito. Mas como que ele vai prover? Ele vai ter acesso ao passado desse espírito, então ele vai ter condições de analisar este passado do espírito e ver qual que é a melhor opção para ele na vida seguinte, para ele ir se harmonizando com a justiça divina. Ficou claro? Então, tem encarnação forçada ou compulsória? Tem. Vai depender da condição do espírito. O dia que ele tiver discernimento, ou seja, saber discernir o bem do mal, ele vai poder decidir por si mesmo, mas até que chegue lá, alguém vai ter que decidir por ele. Aí voltamos ao exemplo. Como nós, pais e mães, decidimos muitas coisas em relação aos nossos filhos. Eles não têm discernimento, e quem tem que ter decisão somos nós. Se um filho lá de 7 anos fala assim: pai, eu não vou na escola mais, para cada um de nós aqui, o que eu não vou falar com ele?
Vai ser mesmo. A ida é compulsória para a escola, não é mesmo? Então não tem opção. Ele não tem discernimento para saber que aquilo é bom para ele. Nós temos, então nós vamos obrigá-lo a ir, quer queira ou não. Fica claro? Ok, obrigado. Interessante, realmente, só para agregar mais ainda nesse assunto, porque muitas pessoas realmente nos perguntam isso, né? Quando a gente fala para pessoas, olha, você tem que se preparar, e na sua próxima reencarnação? Eu não volto aqui de jeito nenhum. Volta sim, né? E isso acontece também quando nós conversamos com os espíritos, nas nossas reuniões mediúnicas, quando o espírito é extremamente arraigado no ódio, ali na vingança, né? Querendo ali prejudicar a pessoa, né? Mas é um pobre de um coitado, na verdade. E quando a gente fala com isso, ô meu amigo, vamos abandonar isso, olha aí, vamos olhar para frente, esquece o passado. O passado acabou, não tem como mudar mais, não é? Aquele que te prejudicou, ele vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Vá você agora em busca da luz, não é? Se prepare para a nova reencarnação. Você não vou não. Não reencarno nunca mais. Você está ficando doido. Essas mazelas aí da terra, aqui está tudo bom, eu não preciso fazer nada. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. Sou meu amigo, você vai reencarnar assim? Eu não vou. E o meu livre-arbítrio? O Espírito fala para a gente assim. E o meu livre-arbítrio? Onde é que fica, senhor? O seu livre-arbítrio, ele vai até uma parte onde não afrontam a lei maior, que é uma lei divina, que é a lei do progresso. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, sabe o que é melhor para nós. Né? No exemplo que foi citado pelo Paulo aqui muito bem, né? Nós somos crianças espirituais ainda. E Deus é que sabe o que é melhor. E nem sempre a gente chega assim, eu não quero reencarnar. Ou mesmo pede reencarnações muito difíceis. Eu quero resgatar todos os meus débitos de uma vez só. Eu quero vir mudo, surdo, aleijado. Vai dar conta não, filho. Não, eu quero para aproveitar o tempo perdido. Né? Eu quero vir cego. Não, vamos fazer o seguinte. Você vai vir com um pouquinho de deficiência visual. Você vai usar óculos. Já tá? Aí você chega aqui, que inferno a minha vida, usando óculos. Imagina se tivesse vindo cego. Né? Então, a gente não sabe o que realmente ainda é bom para nós, por enquanto. Bom, uma questão interessante aqui. Pode acontecer de uma pessoa tomar passe com determinado médium e ele, o médium, né, sair mais beneficiado, ou seja, a pessoa passar boa energia para o médium? Olha, o médium passista sai sempre mais beneficiado do trabalho. Porque, olha só, ele está se doando. E como o nosso querido Francisco de Assis fala, é dando que se recebe. Porque todos nós aqui, por exemplo, que somos trabalhadores dessa casa, somos voluntários. Nós estamos aqui de coração aberto para nos doar, né? Cada um na sua atividade. Né? O pessoal lá da equipe da cozinha que está preparando agora, enquanto nós estamos aqui, tem uma equipe fazendo um chá maravilhoso, um lanche gostoso para vocês aqui. Está sendo feito com muito carinho, com muito amor. Né? Quando saírem daqui depois da palestra, também vão tomar passe com os médiuns passistas, que estão lá também para se doarem. Então, ele recebe muito mais. E ali, não necessariamente do paciente, né, que está ali tomando passe, mas da equipe espiritual. No máximo, ele vai sair lá com um pouquinho de dor nas pernas, porque vai ficar em pé ali muito tempo, né? Mas nada como um chazinho depois, sentar um pouquinho ali e uma sopinha no final da noite, quando chegar em casa, não se fortaleça. Assim também é nos diversos trabalhos, na reunião mediúnica. A gente sai talvez um pouquinho cansado do físico, mas espiritualmente renovado. Né? Porque nós estamos aqui para servir e trabalhar para Jesus, meus queridos. É muito gratificante e muito gostoso também. Não é? Casei por interesse e não consigo me perdoar por isso. Sofro muito com essa atitude. Sei que Deus já me perdoou. Se me perdoar, posso ter a esperança de um dia estar com Ele novamente? Hoje estamos separados por decisão minha. Boa noite, obrigado. De nada. Uma pergunta boa, né, gente? Fala de casamento. Que é casamento? Paulo, a primeira carta que ele escreve para os Coríntios, ele fala assim no casamento. Isso eu tenho que falar até o versículo. Essa eu tive que decorar. Porque você tem que falar até o versículo, o pessoal acha que é mentira, então tem que ir lá conferir. Aí na primeira carta que Paulo enviou para os Coríntios, no versículo 6, 7, ali ele fala assim, se você está casado, beleza, tranquilo, continue assim. Mas se está solteiro,
o melhor é continuar solteiro. Fique como eu, continue solteiro, de tanto que o negócio é bom. Então, falar de casamento, a gente já tem que ficar aqui um pouco mais esperto. Mas a questão toda é... Tem um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama assim, ó, não separeis o que Deus juntou. E nesse capítulo eles vão falar do divórcio. E o Kardec, ele fala uma coisa que é muito interessante, ele fala assim, olha, o casamento termina assim que termina aquilo que o causou. Então, se eu caso por beleza, uma hora a beleza acaba. Se eu caso por causa da riqueza, uma hora a riqueza acaba. Se eu caso por interesses, sejam lá quais forem, uma hora esse interesse vai acabar. E aí é que está. Acabou a causa que propiciou o casamento, acaba o casamento. Então, esse capítulo é interessante, que eles vêm tirar um pouco do nosso sentimento de culpa, de falar assim, não, mas tem aquela questão de não poder separar, será que a gente não pode mesmo? E o que eles vêm falar é que não. Se, na verdade, o divórcio, ele só vem ratificar aquilo que já estava separado antes. Então, se já tinha separação ali do casal, acabou. O divórcio em si só vai lá e ratifica o que já estava separado. O que a pessoa ela tem que olhar? Ela fala que Deus já me perdoou por ter casado por interesse. É óbvio, né? O perdão de Deus para a gente, ele existe sempre, porque Deus ele nunca vai se sentir injustiçado por algo que a gente faz com ele. Tanto que, vejam bem, Jesus ele passou aqui, levou cusparada, levou chibatada, foi torturado, e em momento algum ele se sentiu tolhido ali no seu livre-arbítrio, tanto que ele não precisou de perdoar ninguém. Jesus não precisou de perdoar ninguém. E, na verdade, ele nem perdoou, porque ele não se sentiu injustiçado. Então, na hora que ele estava lá na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa o pessoal. Porque ele não precisava, ele não se sentiu magoado. Entende? Então, quando eu falo, Deus me perdoa, óbvio, Deus vai te perdoar sempre. A questão somos nós. Você se perdoou? Se você já chegou na conclusão que você casou por interesse, ótimo. 80% do caminho está andado. Se você chegou nessa conclusão, ótimo para você. Sinal que você já está começando a encarar as suas próprias imperfeições. Beleza. Agora, o que você tem que se perguntar é o seguinte. Se você olhar para essa pessoa, seu marido, seu ex-marido, você realmente quer reatar um compromisso com ele? Ela fala que se ela se perdoar, pergunta se ela pode reatar. Não, você pode reatar sempre. A questão é, você acha que você tem algo ainda a ver com aquele espírito? Se ficou uma insatisfação de fundo na sua consciência, e se você acha que tem, chame ele para uma conversa. Sente e conversa, se os dois resolverem, beleza, vamos tentar de novo. Agora, se você acha que já não tem mais, já entendeu isso, você pode chegar para comprar ele também e conversar, e esclarecer, olha, nosso casamento foi por causa disso e disso e disso, que bom que eu soube a tempo, estou aqui para te pedir desculpa, e pronto, e conversa. Se decidirem, se acharem que não se deve mais tentar uma vida juntos, beleza, cada um também para o seu lado. Não tem essa questão. O Emmanuel, ele fala assim, toda pessoa que recorre ao divórcio, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que encontrar com o espírito para os devidos ajustes. Mas ele não fala que é como marido e mulher de novo. Não necessariamente tem que ser como marido e mulher, compreendem? Se você separou numa existência, na outra, você tem alguma coisa para resolver com aquele espírito, mas não necessariamente vai ser como marido e mulher. Pode ser como irmãos, pode ser como pai e filho, irmãs, da mesma família, amigos, seja lá como for. Então, é uma questão de você sentar e ver com você mesmo. Se achar que vale a pena, chama para uma conversa. Tá? Agora, a questão toda, gente, já soube que é por interesse? Ótimo. Né? A questão é arregaçar as mangas agora e fazer diferente daqui para frente. Sabe, a gente ficar em sentimento de culpa é perda de tempo. Se já soube que está fazendo errado, é fazer diferente de agora para frente. Interessante, só para agregar aqui, Tiago e amigos. Né? Um amigo meu chegou para mim e falou assim, casamento é uma coisa maravilhosa. É onde a mulher ajuda o homem a resolver os seus problemas que não tinha quando ele era solteiro. Brincadeira, na verdade, casamento é uma bênção de Deus, meus amigos. Casamento é uma coisa maravilhosa, onde realmente duas almas se unem ali para um ajudar o outro. Eu tomei essa parte para sugerir a vocês e aos internautas que depois acessem o site, e tem uma palestra que nós fizemos há um tempo atrás, ela está apenas em áudio, que na época nós não tínhamos ainda filmadora, né? Então, cliquem lá em palestras em áudio, tem lá relacionamento conjugal. Então, para esta pessoa e para todos nós, sejam namorados, noivos ou já casados, assistam essa palestra.
relacionamento conjugal. Com certeza, ela vai ajudar, né, a todos nós a melhorar o nosso relacionamento, com pequenos gestos, com pequenos detalhes que nós colocamos lá. Ela só está em áudio, mas vai ouvir e com certeza vai nos ajudar. Eu gostaria de complementar uma coisa, Thiago. Do mesmo jeito que nós temos esse problema com o pecado, nós temos essa ideia de que Deus perdoa. Não é? Então, tudo que a gente faz, a gente acha que ofende a Deus. Gostaria só de lembrar para vocês, isso é porque eu decorei de tanto falar, tá, gente? No livro de Jó, no capítulo 35, no versículo 5 a 8, algo que ele diz, aliás, não foi nem Jó que disse, está no livro de Jó, foi o amigo dele, Eliú, que disse para Jó, algo mais ou menos assim: olhe para o céu e vê as nuvens. O mal que você faz, você acha que vai atingir a Deus? O mal que você faz só atinge a uma pessoa igual a você. Da mesma forma, o bem que você faz não chega a Deus. Vai ajudar uma pessoa igual a você. Então, dentro desse conceito, eu desenvolvo a ideia que Deus é inofendível, se a gente pode usar essa palavra. Ficou claro? Então, nada que a gente faça na face da terra, nós vamos ofender a Deus. Nós vamos ofender as leis divinas, que é coisa completamente diferente. Ficou claro? E como essa lei tem um mecanismo de retorno e tem a misericórdia e a justiça junto, ele não vai nos cobrar, bem entre aspas, nada que nós não possamos pagar. Ficou claro? Né? Bom, a pergunta agora, eu acho que está difícil. Tem uma resposta. Essa daquelas que não tem jeito. Olha aqui. Quais as razões que Deus teve para criar a humanidade? No popular, sei lá. Veja bem. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: o que é Deus? Não pergunta quem é Deus. O que é? Porque Deus não é pessoa. Né? É a causa primeira, ou primária de todas as coisas. A única coisa que nós podemos ter de informação de Deus é essa. Ok? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é definido que Deus é eterno. Aliás, é infinito. Ou seja, não teve princípio e não terá fim. Quando a gente fala infinito, é uma coisa que vagamente a gente tem uma ideia, não tem? Mas o que é infinito? Vamos pegar os números. Nós temos os números que são infinitos. Menos 1, menos 2, infinito para baixo. Mais 1, mais 2, infinito para cima. Vocês conseguem imaginar? Só isso. Mas a coisa ainda é pior ainda. Como assim? Então veja bem. Entre o número 1 e 2, existe um espaço infinito. Sim? Porque eu tenho 1,9. Eu tenho 1,999 e eu posso pôr 9 e o resto da minha vida, que eu não vou chegar a 2. Nós arredondamos para 2. Está dando para entender? Então tem algo que a nossa mente não consegue penetrar pelo nosso estágio evolutivo. E os próprios espíritos já disseram várias vezes, tem coisas que vocês não vão falar porque vocês não vão entender. Então buscar as razões porque Deus criou a humanidade, nós não temos capacidade de entender. Sabemos que criou. É fato. Mas por quê? Não tem condições ainda. Obviamente que quando nós chegarmos à condição de espírito puro, nós podemos ter essa percepção. Mas até lá, há um longo caminho a ser percorrido. Uma pergunta aqui que eu vou pedir para a pessoa que a fez refazer, eu não consegui compreendê-la, salvo se os amigos aqui me ajudarem. Ao amigo Sérgio. Cedo ou tarde, todos resgatam suas dívidas, e nem sempre a vítima é o nosso algoz. Gostaria de ver seu comentário a respeito. Não entendi. Né?
Nem sempre a vítima é o nosso algoz. Eu realmente não compreendi a pergunta. A frase ela ficou um pouco confusa realmente, né? Nossa amiga nos coloca aqui, né? Os internautas não ouviram, mas é uma passagem de um livro que ela leu sobre o resgate de um casal e que um assassinou o outro, né? Olha só, de fato, de um jeito ou de outro, meus queridos, nós vamos nos reconciliar com os nossos inimigos do passado, sejam eles aqueles que realmente tivemos aí situações terríveis, com terríveis consequências, como um assassinato, por exemplo, que é o caso, mas não vamos tão assim longe, não. Vamos aqui num processo mais ameno, vamos colocar isso dentro do nosso rameirão comum, porque a gente fala assim em processos obsessivos e resgate de débitos, de dívidas, como o Tiago colocou aqui, né? E a Mano nos coloca, e André Luiz também, que nem sempre o nosso resgate vai ser vir como marido e mulher. Às vezes vem pai e filho, não é? A questão é, muitas vezes inimigos nossos ferrenhos do passado reencarnam no seio da nossa família para a reconciliação. A gente vai ver isso lá, como já foi citado aqui, a reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz. Mas olha a importância do bom relacionamento. Ninguém aqui, obviamente, entre nós aqui pelo menos, temos coragem, né, aqui de matar o seu filho, né, ou matar o seu marido, ou matar a sua esposa. Às vezes pode passar de vez em quando essas mensagens na cabeça da gente, que raiva, né? Mas é claro que a gente jamais faria uma coisa dessa. Então vamos trazer mais dentro do nosso rameirão comum aqui. A raiva, as discussões, as separações, né? Briga, o filho saindo de casa, né? Aí fica sem conversar com os pais. Vai ter que reconciliar. Olha para você ver, não foi uma coisa trágica de um assassinato, mas houve uma ruptura no relacionamento. E nada, absolutamente nada, vai ficar sem a reconciliação, de um jeito ou de outro, né? Aí volta para voltar ali a tentar a convivência harmônica de novo, volta ali como irmãos, e vai chegando no estágio que se vai tentando, várias reencarnações, vai chegar no estágio tal que, se não houver uma condição de reconciliação, ali vai vir como chifópagos. Sabe o que é chifópagos? Né? Aqueles gêmeos que nascem grudadinho no outro, nasce cabecinha com cabecinha, barriguinha com barriguinha, não é? Bundinha com bundinha. E aí, como é que faz? Vai ter que viver junto de um jeito ou de outro, né? Aí vai ter que ter um carregando o outro nas costas, né? Ah, eu quero ir no banheiro. Eu não quero. Ah, mas como é que faz, então? Vai ter que ir ou não vai? Como é que faz, não é? Vai ter que entrar num acordo. É a dor agindo de forma benéfica. Então, vamos tentar, agora já, enquanto reencarnados estamos, para podermos nos reconciliar com aquelas pessoas que às vezes a gente não tem uma afinidade muito grande dentro do nosso lar ou no nosso círculo familiar. Porque gostar de quem gosta da gente, abraçar quem gosta de abraçar a gente, é bom demais beijar quem gosta de beijar a gente. Mas eu quero ver aquela pessoa que você não bica bem, não é? Os dois tucanos não se batem. É esse que é a importância. São esses que estão ali, efetivamente, num processo de reconciliação. É esse que a gente tem que, então, colocar em prática o Evangelho de Jesus. Pelo menos faça a sua parte. Se o outro, de jeito nenhum, não quiser, bom, aí cada um colhe os frutos do seu plantio. Pelo menos você, quando retornar ao plano espiritual, vai ter sua consciência tranquila de que você se esforçou, fez o máximo possível para poder ali se dar bem com aquela pessoa. Tá certo, meus queridos? É isso. Eu vou pedir para que as perguntas sejam por escrito, por causa da gravação, né? Se vocês falarem, não vai gravar, né? Então o internauta não vai ter como lá. Mas pode completar, viu, querida? Pode completar a pergunta e a gente vai tentando aqui responder, mas a gente fala aqui para que os internautas também possam estar ouvindo. É porque isso dá uma falsa sensação, quando a gente está aqui e alguém chega e nos faz o mal, dá uma falsa sensação que nós somos vítimas e o outro é o culpado, sabe? Só que isso é porque a gente olha agora. Se pudesse abrir para você enxergar 5, 6 encarnações passadas, você vai ver que você já tem essa briga, sabe? Aquela briguinha de agora sou eu que vingo. Não, agora é você que vinga. Não, agora é minha vez. Agora é a sua vez. Na hora que a gente vai olhar 5, 10 encarnações passadas, a gente está nesse jogo.
Uma existência eu vou lá e faço mal. Na outra existência a pessoa vai lá e faz o mal. Na outra sou eu que vingo. Na outra eu vou à desforra. E a gente vem nessa. É por isso que não existe vítimas nem algozes. É porque, na verdade, todos nós somos vítimas e todos nós somos algozes de nós mesmos. O Chico, certa vez, ele perguntou para o Emmanuel: ô Emmanuel, quem é o criminoso da Terra, Emmanuel? Aí o Emmanuel falou assim: ô Chico, o criminoso é qualquer um de nós. A única diferença é que ele foi descoberto. E nós não. Entende? Porque todos nós temos sentimentos de culpa interna. Todos nós carregamos certas questões que a gente faz, que a gente não faz, e a gente vai carregando isso. Se fosse perguntar aqui todo mundo se tem um ponto que ainda não está bem consigo mesmo, com a sua própria consciência, todo mundo tem. Tem um conto do Luiz Fernando Veríssimo, ele chama assim, Era Brincadeira. O cara passa um trote, ele pega o telefone, passa um trote para outra pessoa, aí ele liga e só fala assim, eu sei de tudo. Aí a pessoa do outro lado fala assim, mas como é que você descobriu? Né? Porque é trote, eu estava brincando, eu sei de tudo. Aí o outro responde assim, você quer quanto para ficar calado? Né? Porque todos nós temos questões para esconder de nós mesmos. Então ninguém é vítima, ninguém é algoz. Todos somos vítimas e todos somos algozes. Entende? A questão é, descobriu isso? Descobri que eu casei por interesse? Pronto, auto-perdão. Auto-perdão, bola para frente, não fazer de novo o errado para frente. Como a doutrina vê técnicas de meditação como a yoga, por exemplo? São essenciais, dispensáveis ou depende da pessoa? Depende da pessoa. Tá, gente? Isso aqui são técnicas para a pessoa chegar até o interior dela. Os Espíritos respondem, onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. A maneira com que você tira as leis de Deus da sua consciência é com você. Então tem gente que vai fazer meditação, tem gente que vai distribuir sopa, tem gente que vai fazer yoga, tem gente que vai fumar um narguilé, entende? Tem gente que vai fumar maconha, por exemplo, para chegar a ter esse acesso. A pessoa tem uma falsa ideia de que, às vezes, a droga, ela consegue fazer, porque a droga, às vezes, deixa a pessoa meio que suscetível. Há, sim, uma certa separação ali do espírito e do corpo, como se fosse um desdobramento, mas não é um desdobramento, e a pessoa ela começa a enxergar algumas coisas mesmo. Tá? E tem muita gente que recorre à droga para fazer isso. É óbvio que é de uma forma equivocada. Tem uma experiência com o Chico. Hein? O Emmanuel virou para ele e falou assim, o Chico perguntou sobre, na época era LSD, né, ácido lisérgico, que estava na moda. E o Chico fez uma pergunta, aí o Emmanuel falou assim, beleza, Chico, então a gente vai experimentar. Gente, vocês acreditam nisso? O Chico, numa noite, ele experimentou o LSD, sob a supervisão do Emmanuel. Na hora que ele saiu, que ele começou a ter as sensações, ele viu o espírito do mais baixo calão. E uma sensação ruim. Depois, na outra noite, o Emmanuel falou assim, e aí, Chico, como é que foi a experiência? Nunca mais na minha vida. E agora, você quer ter a mesma experiência, só que de uma outra forma? Quer, faz uma prece. Pronto. Aí o Chico parou, fez uma prece, adormeceu, saiu do corpo, teve as mesmas sensações, só que agora encontrando com outros tipos de espírito, né? Espíritos um pouco mais elevados. Então, a questão é, como você acessa essas leis que estão dentro de você, é você que decide. Quer utilizar a yoga? Beleza, utiliza a yoga. Tem gente que não tem precisão. Tem gente que já está em contato consigo mesmo a todo momento, 24 horas por dia, no trabalho, né, em casa. Não precisa da yoga, tá? Mas se você acha que te ajuda, beleza. Viu o Globo Repórter, o que o João de Deus fez é correto? Só uma palavra sobre cirurgia espiritual. A doutrina espírita, Kardec não tem uma fala sobre isso, porque isso começou a acontecer mais depois da doutrina espírita. Então, nós não temos uma posição do codificador sobre isso. A questão é ética. Você olha uma pessoa fazendo uma cirurgia, enfiando um bisturi no outro. É ético? Não é ético? Tem CRM? Não tem CRM para enfiar um bisturi no outro? Então, agora que é pessoal, eu não concordo com cirurgia espiritual que coloca bisturi. Se for a nível de perispírito, beleza. Meu pai mesmo, aqui nessa casa tem cirurgia espiritual, a nível de perispírito, meu pai passou pela cirurgia. Eu estava acompanhando. Se a médium tira um bisturi lá na hora, o Sérgio está aqui com todo respeito, mas eu mandava parar na hora. Mas não me importa quem estava lá. Se tirou um bisturi e vai enfiar um bisturi, eu falava assim, olha, muito obrigado, agradeço, mas vamos embora. Porque eu não concordo, tá? Mas isso aí vai da cabeça de cada um também. Se o que ele faz é correto ou não, vai caber a ele. Mais uma vez, a questão de certo e errado é subjetiva. Qual a opinião do Espiritismo sobre a inseminação in vitro? Quando o casal não pode ter filhos de maneira natural e procura
tê-lo por esse meio, né, por esse recurso. Da mesma forma que o Tiago falou, na época de Kardec não tinha aí fertilização in vitro, então ele não pôde falar nada. Mas o que a gente pode depender é o seguinte: a ciência, aquilo que o homem descobre de ciência, avançando na ciência, ele descobre o que é o funcionamento das leis da natureza, não é isso? E quem criou essas leis da natureza? Não foi Deus? Então, vamos supor, se Deus não quer que o homem descubra alguma coisa, algum recurso novo, ele vai descobrir? Não. Então, significa que o quê? A partir do momento que o homem conseguiu desvendar esse mistério e criar o recurso, então houve permissão de Deus. Então, é natural a pessoa recorrer a esse recurso para ter os filhos, com certeza. A pergunta que nos chega aqui é muito interessante. Convém chamar a atenção de alguém que você acha que está sendo obsediado? E como fazer isso para ter essa aceitação? Olha, às vezes é muito difícil até para a gente ajudar alguma pessoa que às vezes está passando por situações difíceis, né? A primeira coisa que nós temos que praticar é a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o nosso irmão se encontra. Se você já tem um conhecimento sobre essa doutrina, sobre mediunidade, por exemplo, né? E aquele nosso irmão, aquela pessoa que você gosta, que você estima, né? Às vezes até um parente, está passando por situação difícil, mas não aceita, então você tem que ter, né, entender esse momento que ela se encontra. É claro, né, procurar o diálogo tranquilo, ameno, sem acusação. Olha, você está querendo sofrer? Muitas vezes a gente vê isso nessa casa, quando às vezes chega aqui os entes queridos, né? Chega o pai, chega a mãe, ou chega aqui o filho, querendo ajudar o parente, que às vezes tem uma mediunidade aflorada e está passando por situações difíceis, está dando passividade em casa, por exemplo, né? E cai na rua, e cai dentro do ônibus, e cai na escola, né? E fala coisas, e quebra a casa toda ali, e depois fala assim, o que aconteceu? Não sabe nada, né? E o espírito às vezes comunica através da pessoa, eu vou quebrar isso tudo aqui mesmo, vou bater em não sei em quem e tal, aquela situação toda. E às vezes aquela pessoa já tem um conhecimento e tenta ajudar. E a pessoa fala, eu não acredito em nada disso. O que é que você pode fazer? Né? Então deixa ali umas mensagens, deixa uns livros ali do lado, para que a pessoa possa de repente estar buscando interesse. Fazer o culto do evangelho no lar. Pelo menos você vai estar tentando ajudar aquela pessoa. Chegar na casa espírita, faça suas preces, coloque o nome dela lá no livro de orações, né, no livro de radiação, para que ela possa estar recebendo o auxílio necessário, de acordo com a possibilidade, o merecimento de cada um. Mas a pessoa também tem que querer receber o auxílio. Não tem como você querer ajudar uma pessoa se ela definitivamente não quiser receber o auxílio. E aí entra aquela palavrinha que nós falamos aqui anteriormente aqui no estudo. Dor, uma palavra pequenininha, mas que é um santo remédio, né? Bendita é essa dor. Eu sempre falo, as pessoas, você ficou doido, né? Claro, se não fosse a dor, muitas vezes nós iríamos encaminhar aí para caminhos terríveis. E aí vem a dor e nos endireita. Então a pessoa, às vezes, depois de tanto sofrimento, ela vai acabar aceitando ajuda, porque não aguenta mais sofrer, essa é a verdade. Ela chega num estágio de tempo de sofrimento tão grande que ela fala assim, não, eu não aguento mais não. Onde é que você está falando que a gente tem que ir mesmo? O que eu posso fazer aqui para poder receber o auxílio? Então, aí chegou o momento dela receber a ajuda. Mas até lá, não desanime, porque também os benfeitores espirituais jamais desistem de nós, porque Deus jamais desampara os seus filhos. Então, continue orando, continue pedindo, né? Uma hora essa pessoa vai entender, né? Tem uma boa aqui. Quando bebo bebidas alcoólicas, tenho insônia e dificuldade para dormir. Pode ser influência dos espíritos para que eu não beba? Eu acho que é o contrário, né? Vai ter influência, aí que vai ter influência dos espíritos para que você continue bebendo. Porque depois que você já está bebendo, você fica muito mais suscetível de receber influência dos espíritos que já estão com você ali, te incentivando a beber. Se tiver algum mentor ali, se tiver o seu espírito guia, para te auxiliar, para querer te auxiliar para que você não beba, ele vai fazer isso antes de você começar a beber, ou enquanto você estiver são.
Porque, na maioria das vezes, se você já estiver bêbado ainda, aí que a gente não vai estar influenciável mesmo para receber essas boas inspirações dos espíritos que nos acompanham e que nos querem bem. Então, veja bem, a questão da sua insônia, da sua dificuldade de dormir, a primeira coisa tem que ver. A pessoa fala, quando bebo. Então, a primeira coisa que tem que ver é se não é por causa da bebida. Não é? O que é que você está bebendo? Porque tem bebida, cerveja, por exemplo, ela causa uma depressão do sistema nervoso. Então, geralmente, a pessoa vai ter sono, vai dormir. Agora, tem bebidas, tem outros tipos de bebida que já causa uma certa agitação no sujeito e uma certa ansiedade. Então, pode ser que você não esteja dormindo por causa disso. Primeira questão que você tem que olhar. E se você estiver recebendo influências, são dos espíritos que já estão com você. E eles vão te incentivar. Pode ser que você esteja numa luta interna. Bebo mais, não bebo, continuo bebendo, o que eu faço? E os espíritos que estão com você estão te pressionando. Vamos continuar. Aí sim você pode sentir essa pressão. Né? Mas é óbvio. Tá? Se você já está sentindo isso aqui, ou você já está sentindo um certo remorso por estar bebendo, porque você já sabe que não está te causando bem, e às vezes é você mesmo que está causando essas dores para que você não beba. Então, a maneira que você formulou a pergunta, né, foi interessante, que já diz muito sobre você. Né? Ou seja, a interpretação que você traz para o que está acontecendo com você é para que você não beba. Porque, no fundo, é porque você já está desejando parar de beber. Então, ótima iniciativa aí. Então, só tenha isso na sua cabeça. A espiritualidade superior, ela não vai te influenciar dessa forma, fazendo que você fique com insônia, com dificuldade de dormir. Eles vão te inspirar sutilmente quando você não está bêbado. Só para encerrar aqui, a sugestão de um livro muito interessante, chama Sexo e Destino, do nosso querido Chico Xavier, né, e do Valdo Vieira, e ditado por André Luiz. Esse livro ressalta aqui a que ponto que chega a influência espiritual nas nossas vidas, nas questões dos vícios. Chama Sexo e Destino, um livro imperdível para a nossa leitura. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, meus queridos, aos internautas também, por estarem sempre acessando o nosso site. Desejar a todos uma excelente noite, uma boa palestra, muita paz a todos. Muito obrigado.